O meu nome é Daniela Dias, eu sou advogada tributarista e vou falar sobre o Imposto de Renda Pessoa Física. O Imposto de Renda Pessoa Física é um tributo federal que incide sobre a renda, investimentos e bens, ou seja, todo acréscimo patrimonial obtido por uma pessoa física no lapso de um ano. Ele é declarado todo ano entre os meses de março e abril, referente ao ano calendário anterior. Ele deve ser declarado por todos os cidadãos brasileiros ou estrangeiros residentes no país. E ele deve ser pago por todos os brasileiros, sejam assalariados em carteira ou profissionais autônomos, como é o caso do corretor de imóveis. O prazo para declarar e recolher o Imposto de Renda 2020, devido à pandemia, o Covid-19, foi excepcionalmente prorrogado para o dia 30 de junho de 2020. E vale uma dica: aqueles que declararem primeiro deverão ter prioridade no recebimento da restituição do imposto de renda, se houver. E quem é obrigado a apresentar a declaração de ajuste anual? Quem obteve em 2019 rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559,70, quem obteve rendimentos isentos não tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte, cuja soma tenha sido superior a R$ 40 mil, quem obteve em qualquer mês de 2019 ganho de capital na alienação de bens ou direitos sujeitos à incidência do imposto, ou quem realizou operações em bolsas de valores, de mercadorias, de futuro ou assemelhados. Com relação à atividade rural, quem teve em 2019 receita bruta em valor superior a R$ 142.798,50, quem pretende compensar no ano calendário de 2019 ou posteriores prejuízos de anos anteriores ou até do próprio ano calendário de 2019. Além disso, quem tinha até 31 de dezembro de 2019 posse ou propriedade de bens ou direitos, inclusive terra nua, em valor total superior a R$ 300 mil. Quem passou a condição de residente no Brasil em qualquer mês do ano passado e nessa condição se encontrava em 31 de dezembro de 2019. E, por fim, quem optou pela isenção do imposto sobre a renda incidente sobre o ganho de capital auferido em venda de imóveis. E quanto à isenção do imposto de renda, são automaticamente isentos de imposto de renda pessoa física 2020 pessoas que tiveram rendimentos abaixo de R$ 28.559,70 em 2019. Porém, há casos específicos em que o cidadão pode solicitar a isenção do imposto de renda. Essas hipóteses estão descritas no site oficial da Receita Federal, mas eu vou elencar algumas. Por exemplo, pessoas portadoras de doenças graves, como AIDS, alienação mental, cardiopatia grave, cegueira, esclerose múltipla e outras 11 patologias. Além disso, pessoas com rendimentos relativos à aposentadoria e pensão. E uma observação: para solicitar a isenção do imposto de renda por doença grave, é preciso apresentar à Receita Federal um laudo pericial que comprove essa moléstia. E o que deve ser declarado? No imposto de renda, o cidadão deve declarar tudo o que ganhou e pagou no ano anterior. Além dos rendimentos, como comissão recebida na intermediação em compra e venda de imóveis, é preciso informar todos os demais ganhos, como, por exemplo, venda de bens e aluguéis, além de reforma de imóveis e despesas com construção, caso tenha ocorrido. Fontes alternativas de renda também devem ser listadas. Ainda deve-se informar todos os bens e direitos que faziam parte do seu patrimônio até 31 de dezembro do ano calendário. Lembrando que se o exercício é 2020, o ano calendário é 2019. Nessa categoria entram veículos e imóveis, independente do valor, além de bens móveis como joias e quadros acima de R$ 5 mil.
Mesmo os ganhos isentos de imposto de renda, como no caso de resgate de FGTS, recebimentos de herança, rendimentos provenientes de ações judiciais, devem ser informados à Receita Federal. Investimentos com isenção de imposto de renda, como caderneta de poupança, devem ser declarados. E vale lembrar que os rendimentos atrelados aos planos de previdência privados, PGBL, eles também são tributados pelo imposto de renda. E quais os gastos que podem ser deduzidos do imposto de renda? As despesas médicas podem ser deduzidas sem limite. Já as despesas com dependentes, como filhos e pais, podem ser deduzidas no valor máximo de R$ 2.275,08 por dependente. As despesas com educação, como escola e faculdade, podem ser deduzidas no valor máximo de R$ 3.561,50 por dependente. As contribuições à Previdência Social podem ser deduzidas sem limite e as contribuições à Previdência Privada que correspondam a até 12% da renda tributável. E quanto pagar? Quem ganhou até R$ 1.903,98 mensal está isento da cobrança. A partir deste valor, sobre o valor apurado de acréscimo patrimonial, incidirão alíquotas progressivas que vão de 7,5%, podendo chegar até 27,5%. Há uma tabela no site da Receita Federal onde constam os valores da base de cálculo, as alíquotas, os percentuais e as parcelas a serem deduzidas. Vale a pena dar uma olhada. E uma dica: trabalhar como autônomo exige tanta ou mais disciplina fiscal do que aquele profissional cujo regime é CLT. Isso porque geralmente é o próprio profissional autônomo quem cuida dos seus documentos, o que demanda tempo, organização e planejamento. Então, para ter uma maior facilidade ao prestar contas com a Receita Federal, o indicado é guardar todos os comprovantes de rendimento e as notas fiscais obtidas durante o ano. Faça uma pastinha e deixe tudo organizado para não perder tempo indo atrás quando chegar a hora da declaração de ajuste. E cuidado para não preencher de forma equivocada alguns campos da declaração. É muito comum, por exemplo, confundir bens e direitos, que é o campo no qual se informam os bens de valor, como imóveis ou veículos, com rendimentos tributáveis, como rendimentos assalariados, recebimentos de comissão, etc. Esse erro pode levar o contribuinte de primeira viagem a cair na malha fina. Outro equívoco comum e que pode causar grandes dores de cabeça é o erro na digitação. Esquecer ou acrescentar números por um descuido no teclado não é raro. E por isso, a dica é conferir bem as informações antes da entrega. E não se esqueça de informar os valores recebidos de acordo com aqueles que constam em seus RPAs, que são os recibos de pagamentos autônomos emitidos ao longo do ano. Vale lembrar que os RPAs vinculam o contribuinte aos seus rendimentos reais. Para entender, eu vou trazer um exemplo. Quando uma pessoa compra um imóvel, ele recebe os documentos referentes àquele bem, os quais deverão ser utilizados na sua próxima declaração. Dentre eles está o RPA, que contém o CPF dos profissionais que participaram daquela intermediação de compra e venda. Ao lançarem sua declaração a comissão paga ao corretor, como pagamentos efetuados, este contribuinte vincula os seus dados ao do corretor de imóveis. Dessa forma, a Receita Federal consegue fazer o cruzamento das informações. E por fim, vale lembrar que aos corretores de imóveis que precisam informar a Receita Federal
o número de CPF dos seus clientes, assim como outras categorias profissionais que também utilizam o Carnê-Leão, tais como advogados, psicólogos e médicos. Espero que tenham gostado das dicas e até uma próxima!